Vamos lá, abram as vossas Bíblias junto comigo no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Preste muita atenção nessa palavra de hoje, porque vai ser uma palavra para o nosso espírito. Deus ministrou essa palavra no meu coração durante a semana. Eu confesso que eu cheguei aqui, mudei ela, porque o Espírito Santo vai falando, a gente vai mexendo, vai transformando a palavra, enquanto eu estava ali atrás. E eu tenho certeza que é uma palavra do céu, afinal de contas o céu desceu. Né? Acharam? A palavra de Deus diz assim, João 19, 30. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Grava essa palavra. Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Está consumado. O tema da nossa conversa hoje vai ser uma verdadeira declaração. Uma verdadeira declaração. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado. Obrigado por permitir estarmos aqui diante da Tua presença, porque é o Senhor que controla todas as coisas. O Teu Espírito nos trouxe aqui nesta noite, poderíamos estar num domingo como esse, em qualquer outro lugar. Mas decidimos, Senhor, estar na Tua casa, porque a Tua palavra vai ser dita, a Tua palavra foi aberta e ela não volta vazia. Antes ela produz aquilo para o qual o Senhor a enviou. Por isso, Pai, eu te peço que todos nós possamos estar com os nossos ouvidos cativos, Senhor, à Tua voz. Tira de nós toda distração, toda preocupação, tudo aquilo que nesse momento venha nos distanciar daquilo que o Senhor já tem preparado essa noite para cada um de nós. Estamos aqui, Pai, porque precisamos ouvir a Tua voz. Estamos aqui porque somos completamente dependentes da Tua presença. E como é bom saber que o Senhor já está aqui, que o Senhor já está trabalhando, que o Senhor já está operando, mas queremos ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra liberta, a Tua palavra salva. Por isso, Pai, eu te peço, fala conosco nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, frases, palavras, elas na verdade são declarações. E todas as declarações, elas geram naquele que as recebe um efeito. Vocês só estão entendendo o início dessa mensagem porque eu estou aqui expressando palavras, estou aqui expressando frases, e é por isso que vocês estão entendendo. Quando a gente monta um sermão, por exemplo, a gente escreve nada mais do que palavras e frases. Mas é interessante que existem algumas declarações que são transformadoras. E Deus, quando criou o mundo, Ele usou nada mais do que declarações. Ele declarou, haja luz, e a luz foi feita. Ele declarou, haja o firmamento, e o firmamento foi feito. E ele foi declarando, e as coisas foram acontecendo. E declarações, elas sempre vão gerar alguma coisa em nós. E, por isso, eu quero que essa noite você não se distraia, porque a gente, essa noite, está aqui para ouvir a palavra, que nada mais é do que a declaração do próprio Deus. Aqui é apenas um instrumento, como eu, sendo usado por Deus para falar aquilo que Deus quer dizer para a sua igreja e para mim. E o próprio Deus diz na sua palavra, em Isaías capítulo 55, versículo 11, ele diz o seguinte, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual eu enviei. Toda declaração, ela tem um propósito. Ou de machucar, porque palavras machucam, declarações machucam, ou de exaltar, edificar, construir, que são palavras abençoadas. Mas a palavra de Deus, ela sempre transforma, a palavra de Deus, ela sempre gera um grande efeito. Por isso que a palavra de Deus, ela é transformadora. A Bíblia é um livro vivo. E por que a Bíblia é um livro vivo? Porque ele é um conjunto de declarações, ele é um conjunto de palavras que se movem nas circunstâncias da nossa vida. Hoje eu estou lendo um versículo, ele fala comigo de uma forma. Amanhã, de repente, eu estou lendo esse mesmo versículo, ele vai falar de outra forma. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma declaração.
Mas, queridos, essa noite é uma noite especial. Essa noite, daqui a pouco, a gente vai estar sentado à mesa do Senhor e trazendo à memória aquilo que Ele fez por nós, a sua morte, a sua crucificação, a sua ressurreição. Mas essa noite eu quero que você venha junto comigo para a cruz, para essa cruz. Vem junto comigo para esse momento em que Jesus está ali na cruz. E na cruz Ele faz 7 declarações transformadoras. Na cruz, Jesus fala 7 frases, 7 palavras que transformaram a humanidade, que gerou o antes e o depois desse ato. E eu quero falar sobre algumas delas, antes da gente entrar na aplicação da mensagem. E a primeira declaração que Jesus fala está em Lucas, capítulo 23, versículo 34, que é uma oração de perdão. Essa é a primeira declaração de Jesus, uma oração de perdão. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é uma declaração de perdão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A segunda declaração de Jesus é uma declaração da eficácia da sua obra. A verdade da sua obra, ele diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso é uma declaração de que a obra é real. Existe salvação. Então essa declaração impactou aquele ladrão que recebeu essa palavra. A terceira declaração é uma declaração sobre a preocupação humana, que está em João capítulo 19, versículo 26, que ele diz assim: mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo, que era João, disse: eis aí a tua mãe. Essa declaração é uma declaração de preocupação humana. Por quê? Porque ele sabia que aquela mulher que foi a sua mãe durante aquele tempo já ia estar sem ele. Já era viúva, porque José já tinha falecido. E ela ia estar completamente desamparada. E ele naquela cruz, com muita dor, sofrendo como ele sofreu, ele se preocupou e falou: eis aí, mulher, o teu filho. E para o discípulo amado, João, ele diz: eis aí a sua mãe. Então, essa foi uma declaração de preocupação humana. A quarta declaração é uma declaração de que ele havia se tornado maldito, porque aquele que foi crucificado no madeireiro, diz a palavra, se torna maldito. E ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? E é interessante que essa declaração dá a impressão de que Deus o abandonou. Ele diz, em hebraico, Eli, Eli, lama sabachthani, ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? A sensação que temos quando lemos isso é que o Senhor o abandonou naquela cruz. Não. O Senhor abandonou o pecado. Porque quando Deus olha para Jesus na cruz, Jesus está completamente carregado dos nossos pecados. Então, na verdade, Deus não o abandonou. Deus não compactuou com o pecado. E a sensação que Jesus teve quando Deus ignora o pecado, no sentido de não fazer parte daquilo, ignorar, como se ele tivesse virado as costas para a cruz, era a sensação de que Jesus estava abandonado. Então, essa declaração de Jesus é uma declaração que ele havia se tornado maldito por nós. A quinta declaração é uma declaração de humanidade, mostrando a humanidade de Cristo, porque Cristo era 100% homem e 100% Deus. E nesse momento, nessa declaração, em João 19, ele diz: tenho sede. Tenho sede. A sexta declaração é a mais importante de todas, é sobre ela que eu vou falar hoje. É a declaração de missão cumprida. Está consumado. Está consumado. Ou seja, o que eu vim fazer, eu fiz até o fim. Ninguém mais precisa fazer isso. Nem eu. A sétima e última declaração está em Lucas 23, que diz que é uma declaração de que o que ele fez, Deus o aceitou o sacrifício. Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, queridos, essas 7 declarações
transformar a humanidade. Essas 7 declarações demonstraram quem era Jesus e o que ele veio fazer. Era um homem que se preocupava com a humanidade, era um homem que sentia sede, era um homem que cumpriu a sua missão, é um homem que declarou porque ele veio. Mas dessas 7 declarações de Jesus, essa noite eu quero me atentar só para a 6ª declaração. A penúltima declaração de Jesus, quando ele diz, está consumado. E essa expressão na língua portuguesa nada mais é do que a tradução do grego que significa tetelestai. Tetelestai em grego significa está consumado. E eu comecei a pesquisar fazendo essa mensagem, e eu falei, o que será que significa realmente essa palavra? Está consumado. O que o Senhor quis dizer naquela cruz quando ele disse está consumado? Quando ele disse tetelestai. E, em primeiro lugar, precisamos entender o seguinte, na medida que eu for explicando o significado dessa palavra, imagina Jesus. Traga na sua mente Jesus na cruz. Traga na sua mente essas 7 declarações que Jesus fez. E, em primeiro lugar, tetelestai era uma palavra empregada para conclusão de uma tarefa. Ou seja, quando um pai dava ordem para um filho para fazer alguma coisa, uma tarefa para um filho, quando o filho concluía essa tarefa, ele chegava para o pai e dizia, tetelestai, eu terminei, pai, a obra que o Senhor confiou em mim. Então o filho recebia uma ordem do pai, ia lá, cumpria a ordem, quando ele voltava, falava para o pai, pai, tetelestai. Ou seja, aquilo que o Senhor me pediu para fazer, eu fiz até o fim. Eu cumpri. Segunda coisa que significa essa palavra, tetelestai, é quando ela é empregada para a quitação de uma dívida. Quitação de uma dívida, ou seja, quando o indivíduo comprava um bem, quando o indivíduo comprava alguma propriedade, ele terminava de pagar essa propriedade, o documento era carimbado, e nesse carimbo estava escrito, tetelestai, a dívida foi paga, a dívida foi quitada. Não devo mais nada. Não havia mais nenhum débito. Ei, não existe mais nenhum débito na minha vida e nem na sua vida. Todo débito foi pago. Nessa palavra está consumado. Em terceiro lugar, tetelestai é uma palavra empregada para uma posse de direito. Ou seja, quando o indivíduo comprava uma propriedade, ele concluía o pagamento dessa propriedade. Ele recebia uma escritura e nessa escritura estava escrito tetelestai. Ou seja, agora eu tenho posse disso. Quem é a propriedade do Senhor aqui? Ele assumiu a nossa vida quando ele disse isso para ele. Nós somos dele. Nós somos uma posse valiosa que ele pagou até o fim. Até o fim. E quando a gente olha para essa frase e a gente traz essa palavra, essa declaração de Jesus para a nossa vida, a gente começa a entender que o que vivemos, as dores que vivemos, o sofrimento que vivemos, já foi resolvido. A gente precisa olhar para as circunstâncias da vida e entender que tudo já foi pago. Tudo já foi resolvido na cruz. Então, quando a gente passa alguma situação difícil na vida, a gente precisa olhar para a cruz e entender, já foi pago. Esse problema já foi resolvido. Esse problema já foi quitado. Eu preciso crer nessa palavra. E dessa forma eu consigo atravessar os problemas da vida na certeza de que o Senhor já pagou o preço por tudo que eu vivo. Mas, diante disso, eu quero agora entrar na aplicação dessa mensagem. E eu quero compartilhar com vocês o que significa essa palavra para a minha vida e para a sua vida. E a primeira coisa que essa palavra produz, porque toda declaração, ela produz algo naquele que está recebendo essa declaração. E a primeira coisa que o estar consumado produz na minha vida e na sua vida é o perdão dos nossos pecados. É o perdão dos nossos
pecados. Então, quando você lê a palavra está consumado, ou quando você ouve a palavra está consumado, entenda, todos os seus pecados, inclusive aqueles que você ainda vai praticar, já foram perdoados. Então, queridos, se essa noite alguém entrou aqui com sentimento de culpa, se essa noite entrou alguém aqui que acha que não merece participar da mesa que vamos participar daqui a pouco, entenda que essa culpa não faz menor sentido, porque os seus pecados, os meus pecados, já foram perdoados. Simplesmente quando Jesus declarou, está consumado. Eu não morri à toa. Eu não sofri à toa, diz o Senhor. Eu também não ressuscitei ao terceiro dia à toa. Eu disse aqui na Páscoa, quando eu fiz a oração, eu disse que a manjedoura estava vazia. E ela está vazia. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Mas o trono continua ocupado. Isso significa está consumado. Eu venci. Eu cumpri até o fim. Então, se você chegou com sentimento de culpa e acha que não merece, entenda uma coisa, não merece mesmo. Eu também não mereço. Vida com Deus não é questão de merecimento, é questão de graça. Vida com Deus não é questão de merecimento, é questão de entrega, de amor. Não merecemos essa mesa. Não merecemos estar aqui hoje. Por que não merecemos? Eu quero responder isso com 2 versículos. 2 versículos. O primeiro diz que o salário do pecado é o quê? A morte. E o segundo versículo, que depois eu vou ler, diz que todos pecaram. Queridos, cada um de nós nascemos em pecado. Como isso? Nascemos em pecado. Por um homem o pecado entrou no mundo. Mas também por outro homem, ele saiu do mundo. Então, queridos, se você tem algum sentimento de culpa, hoje à noite, você vai ser renovado pela presença de Deus. E toda essa culpa você vai deixar aqui. E essa noite você vai sair leve daqui, tendo a certeza de que o Senhor já quitou a sua dívida. O Senhor já pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Não merecemos, mas essa declaração, está consumado, significa que o meu pecado e o seu pecado, e aqueles que ainda pecaremos, porque sempre vamos pecar. Temos que buscar a santidade, temos que nos santificar todos os dias, mas pecamos, somos falhos, somos seres humanos. Enquanto essa guerra entre a carne e o espírito estiver acontecendo, nós somos passivos do erro, nós somos passivos do pecado. Mas como diz o próprio apóstolo João, se pecar, meus filhinhos, entenda que tem um advogado que intercede por mim e por você, todos os dias. Então, queridos, se pecar de novo, se escorregar de novo, levanta, se arrepende e traga na sua memória a palavra tetelestai. Está consumado. Você foi perdoado. Você foi perdoado. Amém, queridos? Segunda coisa que essa declaração, está consumado, produz na minha vida e na sua vida, a salvação em Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus. Olha o que o livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, nos diz. Em nenhum outro há salvação. Grave isso. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Que nome é esse? Jesus Cristo. Nenhum outro nome nos dá a salvação. Então, quando Jesus estava agoniando naquela cruz e disse, está consumado, essa declaração nos salvou. Essa declaração nos salvou. E de repente você está aí sentado perguntando o seguinte, mas salvar do quê? Salvar por quê? Que salvação é essa? O que significa essa salvação? Significa exatamente nos tirar das trevas e nos trazer para a luz do próprio Cristo, completamente lavados, redimidos, justificados, pelo sangue que foi derramado, e por essa palavra está consumado. A salvação é pura graça.
Não tem nada que você faça, não tem nada que você deixe de fazer, que não tenha a ver com a salvação. A salvação vem por Jesus. Você confia nele, você caminha com ele, você é temente a ele, você o adora, você imita, você deseja fazer e faz aquilo que ele faz. Seja bem-vindo à salvação. A salvação é isso. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Você só precisa entender que ele consumou na cruz. E quando ele declarou, eu tenho certeza que muitas pessoas ali não entenderam quando ouviram está consumado. Mas hoje nós entendemos o que significa isso. Somos salvos em Cristo Jesus. Você sabe o que significa isso? Que quando deixarmos esse mundo, teremos uma eternidade garantida por essa declaração está consumado. Teremos uma eternidade com Deus, onde não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, como diz a palavra em Apocalipse. Estaremos completamente com Cristo. Ele mesmo disse, eu vou para o meu Pai e vou preparar um lugar, porque onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Ele também diz, eu não perdi nenhum do que o Senhor me deu, que meu Pai me deu. Mas, queridos, precisa crer em Jesus Cristo. O que salva é a fé. A fé. A fé no que ele fez naquela cruz. A fé nessa palavra que ele declarou está consumado. Creia, sem sombra de dúvida. E aí você e sua casa serão salvos. Amém, queridos? Terceira coisa que essa frase está consumado produz na nossa vida. Terceira coisa, o novo nascimento. Quando Jesus Cristo disse está consumado, ele declarou graça sobre nós e nos permitiu, através dele mesmo, nascer de novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, ou nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Queridos, Jesus disse que para viver o reino de Deus, precisa nascer de novo. E o que é nascer de novo? Por que essa palavra nascer de novo? Porque já nascemos. Amanhã eu faço aniversário. Amanhã eu faço 49 anos. Né? Ótimo, novinho ainda. Mas eu vou fazer 49 anos porque um dia eu nasci. Mas eu nasci da carne. O que é nascer da carne? Eu nasci de uma mulher. Mas enquanto eu não nascer no Espírito, eu não viverei o reino de Deus. O nascer de novo é nascer no Espírito. Lembra o que eu disse? Nós somos primeiros o quê? Espírito. Possuímos uma alma e habitamos num corpo. Não inverta isso. Você não é um corpo que tem uma alma e tem um espírito, não. Você é primeiro um ser espiritual, eterno, não tem fim o teu espírito, o meu espírito. Possuímos uma alma, o centro das decisões, os sentimentos, e tanto o nosso espírito e a nossa alma habitam num lugar chamado corpo. Mas esse corpo ele tem prazo de validade. Esse corpo tem prazo de validade. Amanhã eu faço 49, depois 50, 60, 70, 80, se Deus quiser, 100, 110, 120, vamos lá, 130, 140. Mas o corpo ele tem um prazo de validade. Mas o espírito e a alma não. Eles têm uma eternidade para ser vivida. Uma eternidade para ser vivida. Então a gente precisa tomar cuidado com a questão da salvação. E o nascer de novo é exatamente pegar toda a nossa vida carnal, que nasceu de uma mulher, em pecado, e transformar isso numa nova criação, através de Cristo Jesus, quando declarou, está consumado. E quando isso verdadeiramente acontece, há uma transformação no espírito, na alma, inclusive no corpo. Inclusive no corpo. Ou seja, a minha forma de viver muda completamente. Queridos, é muito lindo de ver a gente que cuida de pessoas, que essa é uma das funções pastorais, a gente começa a acompanhar as pessoas e quando a pessoa chega a primeira vez na igreja, ela está completamente destruída. Por quê? Porque é carne. É carne. Nasceu de uma mulher.
Ainda não entendeu o que é nascer de novo, está ali completamente destruída, emocionalmente, fisicamente, tudo. Até o vocabulário é um vocabulário destrutivo. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém não sei o quê, Deus não me ama, não sei o quê, olha o que fizeram comigo. Até o vocabulário é destrutivo. Mas ela começa a ouvir a palavra, ela começa a ser alimentada. A fé começa a ser criada dentro dela, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E ela vai se transformando, o Espírito, ela vai reconhecendo Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E é lindo de ver. A voz muda, a palavra muda, o vocabulário muda, as roupas mudam, a maneira de viver muda, a forma de pensar muda, as decisões mudam, e a vida começa a ser transformada. Um dia eu falei com uma pessoa, no WhatsApp, uma pessoa que eu acompanho, e ela falou um vocabulário maravilhoso, e no final ela falou assim para mim: pastor, Deus te abençoe. Ela nunca falou isso. E eu dentro de mim falei: oi, glória, olha que o vocabulário mudou. Olha o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa. Por quê? Porque ela nasceu de novo. E quando a gente assiste esse novo nascimento, chega a ser fantástico isso. Porque você entende o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Então a palavra está consumado, ela produz um novo nascimento. E esse novo nascimento, ele é instantâneo, porém o reconhecimento dele é um processo, nunca esqueça disso. O novo nascimento é instantâneo. Você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, você nasceu de novo. Isso é instantâneo. Agora, você reconhecer isso é um processo. E esse processo não é da noite para o dia. Por isso existe uma palavra chamada discipulado. O que é o discipulado? É acompanhar os novos convertidos. Os que entenderam que nasceram de novo, mas ainda não conseguem caminhar direito com isso, porque é um processo. É um processo. Então, o discipulado nada mais é do que acompanhar as pessoas que já nasceram de novo, mas não sabem. Já nasceram de novo, mas ainda não conseguem entender. Mas aí você começa a caminhar com ela. Você começa a andar com ela. Vai chegar um momento que você fala: ó, vai, porque agora é você e Deus. Aí ela entende o que é o novo nascimento. E esse novo nascimento é produzido por essa palavra de Jesus. Está consumado. Está consumado. O pecado agora começa a se afastar. Ela começa a entender o que é pecado. Ela começa a ver que as coisas que eram normais para ela já não são mais. Ela começa a entender que aquilo que ela fazia desagradava a Deus. A consciência já começa a acusar. Não é uma acusação, mas é uma chamada de atenção do Espírito dizendo: opa, isso você não vai fazer mais. Porque isso não condiz com o seu novo nascimento. Você agora não é mais nascido da carne, agora você é nascido do Espírito. Agora você vai andar como Cristo. Por isso que Paulo, quando entendeu o seu novo nascimento, quando ele entendeu a sua conversão, ele disse assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E é assim que a gente tem que viver. Um dia eu e você precisamos dizer: é Cristo que vive em mim. Um dia as pessoas têm que olhar para mim, para você, e não ver a gente, ver Cristo. Esse é o novo nascimento. Nós começamos a refletir a glória de Deus. Quando entendemos essa palavra, está consumado, quando vivemos essa palavra, começamos a refletir a glória de Deus por onde passamos. Então você chega no seu ambiente de trabalho, ele se torna iluminado. Você chega na sua família, ela se torna iluminada. Você chega na igreja, a igreja se torna iluminada. Você começa a ser um farol para esse mundo. Você começa a ser uma luz para esse mundo. Por isso que Jesus Cristo diz: seja luz. E isso só é possível quando nascemos de novo. Querido, o novo nascimento é a coisa mais linda que existe na vida de um ser humano. E todos nós, toda a humanidade, precisa nascer de novo. E hoje à noite pode ser uma noite para você, que ainda não tem esse conhecimento. Nascer de novo. Nascer de novo. Quando nascemos de novo, morremos para o mundo
e começamos a viver para Deus. Morremos para o pecado e começamos a viver em Deus. Aí entendemos quando Jesus Cristo diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso só é possível para quem entende a palavra está consumado, para quem entende que nasceu de novo. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 6, versículo 11, diz o seguinte, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus próprios desejos. Paulo está dizendo, ei, vocês nasceram de novo, agora a vida é outra. O vocabulário é outro, o pensamento é outro, as decisões são outro, o comportamento é outro. Não permita mais que o pecado te domine. Por isso que Cristo vai dizer, vigiai e orai, para não cair em tentação, ou seja, para não deixar que isso volte. Então, se por acaso cair novamente, levanta, se arrependa e continue a jornada, porque o perdão já foi declarado nessa palavra, está consumado. E por último, a última coisa que essa palavra está consumado produz em nossa vida é a adoção. Adoção. Olha o que está escrito em João capítulo 11, versículo 12 em diante. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Existe uma condição aqui. Eu vou repetir, preste atenção na condição. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram de ordem natural, ou seja, da carne, nem como resultado de uma paixão humana, mas nasceram de Deus, ou seja, nasceram de novo. Ei, eu e você somos filhos, eu e você somos adotados, eu e vocês temos uma herança de um pai, nós somos co-herdeiros com Cristo, somos filhos de Deus. Agora eu pergunto, todos são filhos de Deus? Sim ou não? Não. Só aqueles que creram, que o aceitaram e que vivem nele. Todos são criaturas, todos foram criados por Deus, amém? Mas nem todos são filhos de Deus. Nem todos. Por isso que hoje eu continuo dizendo, como eu disse na última pregação, hoje é noite de salvação. Daqueles que querem crer em Cristo Jesus e aproveitar e participar da mesa. Amém? Nós nos tornamos filhos de Deus quando somos salvos, adotados e quando entendemos essa palavra, está consumado. Amém, queridos? Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui. Nunca esqueça dessa palavra. Quando Jesus Cristo estava naquela cruz, ele deu 7 declarações fantásticas, transformadoras, impactantes, reais, espirituais e profundas. Mas essa palavra está consumado. Ela perdoa os nossos pecados. Ela gera em nós salvação. Ela gera em nós um novo nascimento e ela nos adota. Temos um pai. Temos um pai. Participamos de Cristo como filhos amados. Cristo é o filho legítimo. Por isso que a gente fala adoção. Cristo é filho legítimo. Ele é filho do Pai. Agora eu e você fomos adotados por meio de Jesus Cristo quando ele disse está consumado. E eu quero terminar essa palavra lendo com vocês carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo, ou seja, o estar consumado pertence a mim. As 7 declarações pertencem a mim, porque eu fui crucificado com Cristo. E desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, o que é isso, essa nova vida que vivo no corpo? Eu sou salvo, eu sou justificado, eu sou redimido, mas eu ainda estou aqui. Eu ainda estou vivendo, existe um corpo. Eu ainda estou aqui. Por isso que a gente entende quando Jesus, na sua oração sacerdotal, João capítulo 17, ele fala: Pai, eu não peço que tires do mundo. Eles precisam viver, a vida está aí para ser vivida, mas os guarde do maligno. E aí Paulo vai dizer: eu fui crucificado com Cristo.
Todas as 7 declarações que Cristo falou naquela cruz foram para mim, porque eu fui crucificado com Ele. Mas não sou eu mais que vivo nesse mundo, é Cristo que vive em mim. Essa nova vida que eu vivo, porque quando Ele disse está consumado, eu nasci de novo, essa nova vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Ei, você tem um corpo, mas você tem um espírito e uma alma. Você tem uma salvação. Você tem a remissão dos seus pecados. Eu e você temos a justificação. Nos tornamos justos, porque o salário do pecado é a morte. Mas nos tornamos justos diante de Deus. A ira que estava para a gente foi derramada em Cristo na cruz. Então hoje, como eu falei, é noite de salvação. Vamos ficar em pé. Eu não sei como você chegou aqui, eu sei que a gente avançou um pouquinho no horário, pouquinho, ainda vamos participar da ceia, mas eu não posso terminar essa palavra sem perguntar para cada um de vocês: você se considera uma pessoa salva em Cristo? Você se considera uma pessoa que nasceu de novo? Você de repente está aí no seu lugar com sentimento de culpa e dizendo: Senhor, eu preciso de você. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da sua salvação. Se essa palavra falou com você, saia do seu lugar, venha comigo aqui, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. É noite de salvação. É noite de transformação. Vem. Se você quer se reconciliar com Deus, também é uma noite de reconciliação. Ei, está consumado, não esqueça disso, está consumado. Receba essa palavra, essa declaração, está consumado, venha. Não tenha medo, é só você e Deus, esquece as pessoas que estão aqui. É você e Deus. E eu tenho certeza que Deus falou com você, porque o Espírito Santo me incomoda, eu sei que você está aí. Vem. Vem se reconciliar com Deus, venha receber a salvação, venha receber essa palavra, está consumado. Vem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Tenha certeza que o céu está em festa. Hoje é noite de ceia, é um memorial, e o céu está em festa. Mais alguém? Enquanto estivermos orando aqui, se você sentir no seu coração, venha. Venha, porque vai ser um divisor de águas na sua vida. Do mesmo jeito que a palavra de Deus tem antes de Cristo e depois de Cristo, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a minha vida e a sua vida também tem um antes e depois, e de repente essa noite você pode virar a página e começar uma nova história, porque está consumado. Tudo já foi quitado, tudo já foi pago, amém? Coloca a mão no seu coração, Pai. Que alegria, Senhor, saber que o Senhor é um Deus vivo. O Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus que tem planos e tem propósitos, porque o Senhor se move nos propósitos da vida humana. Obrigado, Senhor, por, de forma voluntária, se entregar naquela cruz que era nossa. Aquela cruz era nossa. Mas o Senhor, de forma voluntária, se entregou e fez naquela cruz declarações maravilhosas. Mas entre elas o Senhor disse: está consumado. Ah, Pai, somos perdoados, Senhor, por aquela cruz, pela morte que o Senhor morreu. Nós somos salvos, Senhor, em Ti, porque não existe outro nome debaixo do céu que nos dá a salvação, a não ser o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, Pai, como é bom saber que o Senhor continua sendo Deus, independente das circunstâncias. Mas, Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, por essas pessoas que estão aqui na frente, Pai, que sentiram na sua alma e no seu espírito o teu chamado amoroso como Pai, dizendo: ei, estou aqui, não temas, eu sou o seu Deus, diz o Senhor. Por isso, Pai, eu te peço, escreve o nome deles, Pai, no livro da vida.
Ah, Pai, e aqueles que estão aqui querendo se reconciliar contigo, dê mais uma oportunidade, mais uma chance, porque Tu és um Deus de novos começos, Tu és um Deus de novas histórias. Ah, Pai, os pecados já foram perdoados, somos salvos. Por isso, Pai, derrama a Tua graça, o Teu favor sobre cada vida aqui, e que não haja mais sentimento de culpa, que não haja mais tristeza, que não haja mais dor, mas que haja um renovo do Teu Espírito, e que essas pessoas possam agora entender que são novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, e eis que coisas novas são feitas a partir dessa noite, rendidos aos Teus pés, dizendo: eis-me aqui. Por isso, Pai, abençoa cada vida, abençoa essas pessoas que estão dizendo: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e eu jamais o deixarei, Obrigado, Pai, obrigado por essa noite de libertação, de transformação e de salvação. A Ti, Senhor, toda a honra, a Ti, Senhor, toda a glória, e a Ti, Senhor, todo o louvor, hoje e sempre. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos.